Muito boa noite, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes começando mais uma live nessa sexta-feira, 6 de setembro, e a live de hoje é por demais especial. É uma live que eu vou trabalhar uma pauta de denúncia, ok? Pauta de denúncia muitíssimo importante para os nossos seguidores e para aqueles que não conhecem tão bem o nosso trabalho pela ONG Ecoando a Voz dos Mártires. Para quem não me conhece, eu sou Déia Fernandes, advogada internacionalista, jornalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que é uma instituição de direitos humanos secular. Quero deixar claro para você que está conhecendo o meu trabalho hoje. A pauta que eu trabalho é sobre uma concepção secular. Boa noite, Gil Montarroios. Hoje eu tenho o apoio do internacionalista Gil Montarroios, que já escreveu alguns artigos comigo, né? Está me devendo aí artigo, né? Ficou de escrever, não escreveu, mas tudo bem, eu perdoo ele. E ele é internacionalista, especialista em terrorismo islâmico, e está hoje aqui abrilhantando essa live. Muito boa noite, Gil. Muito boa noite a todos que estão entrando. Eu estou apenas focando aqui no PC, porque eu estou já compartilhando a live na minha página. E eu peço a todos os seguidores que façam o mesmo. Meu querido Renato César, saudade de você, menino. Tudo bem com você? Tudo bem com essa terra linda de São Paulo? Um movimento, né, que você está à frente também. É um grande apoiador do meu trabalho, um grande amigo, Renato. Muito boa noite, muito obrigada por estar aí apoiando o nosso trabalho, aproveitando as suas visualizações aí na rede. Eu agradeço muito o apoio. E já compartilhei na minha página, né? Já está aqui devidamente compartilhado. E aí a gente já pode começar a live imediatamente, porque já está tarde. Eu peço perdão, porque eu demorei um pouco para entrar hoje. Foram N compromissos, eu não consegui compor a minha agenda, mas estou aqui. Que bom, também estou com saudade. Brevemente estarei aí em São Paulo, né? Aí na Terra da Garoa, conversando com você, com o pessoal dos movimentos aí, grandes amigos, Febo e bastante gente. Mas vamos lá, gente. Boa noite, Helena. Boa noite a todos que estão ingressando nessa live. Peço que vocês compartilhem com o maior número de pessoas que puderem, ok? Então vamos lá. A live de hoje, ela tem por objetivo fazer uma denúncia muito séria, tá? Em relação à Faculdade Teológica Batista. Essa Faculdade Teológica Batista em São Paulo promoveu um ato que muitos cristãos que tomaram conhecimento, e mesmo pessoas que não são cristãs, mas têm acompanhado o meu trabalho, isso causou uma certa indignação, e eu falei para os meus seguidores que eu ia explicar tudo o que aconteceu direitinho em relação à denúncia que eu fiz no tocante a uma senhora, uma professora que eu respeito muito, tá? Boa noite, Elineia. Quanto tempo, menina? Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Então, o que acontece? Hoje, essa manhã, ou melhor, ontem à noite, eu fiz uma denúncia, eu tomei conhecimento através de um seguidor que a Faculdade Teológica Batista em São Paulo tinha uma professora que estava promovendo a agenda islâmica. Ele me marcou, eu fui lá ler o post e, sinceramente, fiquei muito assustada com o que vi. Então, já de antemão, eu quero aproveitar a oportunidade, antes de tecer comentários, críticas fundamentadas sobre o ato dessa senhora, eu quero deixar claro que eu respeito a denominação batista, como respeito presbiteriana, assembleiana, universal, enfim, eu respeito toda e qualquer religião, de qualquer vertente, ou cristã, ou as religiões do candomblé, dos afrodescendentes, pessoal, né? Candomblé, umbanda, judaísmo.
Eu respeito todas as religiões, não estou preocupada de trazer discursos teológicos em forma de crítica. Não sou teóloga, não me vejo especializada para fazer discursos críticos a nível de teologia. Eu sou uma ativista de direitos humanos, que é formada na área de relações internacionais, com vários estudos, pesquisas, artigos, e eu faço pareceres, além de discutir o assunto de violação de direitos humanos e perseguição religiosa no mundo muçulmano, junto ao poder público. E também palestrando em algumas casas legislativas aí pelo Brasil, no meio de autoridades do Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, o meu trabalho é secular e tem um objetivo. Qual é o objetivo? É combater uma ideologia, que eu vejo como ideologia, tá? Muitos acreditam ser uma religião, mas eu vejo como uma ideologia que promove violação de direitos humanos no mundo muçulmano. E todos que me conhecem sabem também que, por questão de honestidade intelectual, eu sempre, em minhas considerações aqui em live, ou seja lá onde for, eu sempre reconheci e respeitei a figura do muçulmano apóstata, do murtad, porque eu, por estudar as questões do mundo muçulmano e várias situações que acontecem lá, né? Eu não estudo o Islã só pelo que os sheiks aqui brasileiros falam, né? Ou os sheiks naturalizados brasileiros falam. Eu estudo através de ensinamentos que vêm, inclusive, de renomadas autoridades islâmicas. Então, eu sempre disse que o Islã apóstata, né? O muçulmano que segue aquele Islã que é condenado pelas principais autoridades ortodoxas do Islã, esses muçulmanos têm o meu apoio, porque eu levanto a bandeira, né? Que eu sei que hoje é difícil, eu sei que vai ser muito difícil a gente conseguir vitória nisso, mas a bandeira da reforma do Islã. Porque não adianta, tem muita gente que fala, tem que acabar com o Islã. Gente, parem. Boa noite, Gisele. Boa noite, Fabrícia, Roque. Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí na live. Richard, boa noite. Então, entendeu bem, eu acredito, eu por estudar, eu sei que tem muçulmano que já perdeu a vida, e eu sei que tem muçulmano que está trabalhando na tentativa de levar reforma para o Islã. Um muçulmano que acredita que o Alcorão de Meca deve prevalecer sobre o Alcorão de Medina, que são as duas divisões a nível teológico dentro do Islã para explicar essa doutrina para os seus seguidores. Então, os muçulmanos ortodoxos, né, que seguem o Islã ortodoxo mais aceito no mundo, eles acreditam que o Alcorão de Meca e de Medina devem ser seguidos, porém, o Alcorão de Medina, que são as revelações que Maomé recebe, Muhammad, né, o profeta, recebe quando já é um poderoso líder militar, político, religioso, eles acreditam que essa parte, devido a um princípio chamado abrogação, que deve superar o Alcorão de Meca, que é aquela parte do Alcorão escrita quando Muhammad ainda não tinha condição de ter pretensão de guerra para impor a religião que ele estava criando. Então, que ele estava criando porque eu não sou obrigada a acreditar no Islã. Ok, gente? Legal. Então, o que ocorre? A minha crítica ao Islã ortodoxo, ela é fundamentada em aparatos acadêmicos e escritos religiosos, Alcorão, Sunna, Hadith, jurisprudência islâmica, questão paradigmática não falta, né? Todo dia eu tenho muitas notícias, matérias, artigos, tenho milhares de matérias publicadas no blog, Ecoando a Voz dos Mártires, e também aqui na página. Então, quero deixar bem claro que a minha questão não é em relação à pessoa do muçulmano. Eu respeito perfeitamente toda e qualquer autoridade, né? Os antropólogos gostam muito disso, desde que isso não represente violação de direitos humanos. Então, aquele muçulmano que quer reforma no Islã, eu bato palma, apoio e respeito. Agora, aquele
muçulmana, aquela liderança muçulmana que defende o Alcorão de Medina, onde judeus são tratados como porcos e macacos, onde se fala para decapitar vidas, né? Onde se promove tantas atrocidades, se fundamenta a escravidão sexual e outras coisas horríveis que a gente vê nos dias de hoje acontecendo, o apedrejamento de mulheres. Eu, como ativista, estudiosa, eu tenho o direito constitucional de problematizar esse Alcorão e não aceitar o que está ali e dar apoio àqueles muçulmanos que querem revogar essa parte do Alcorão que é violenta, ok? Então deixo claro também que jamais eu vou ter condição dentro do nosso ordenamento jurídico, deixando bem claro, de fazer crítica ao fato de um sheik muçulmano estar pregoando o Islã, né, em faculdades, em escolas. Gente, o sheik que está nessa situação se chama, cadê o nome dele? Sheik Mohammed al-Bukaidi, tá? Esse senhor que foi dar palestra lá na Faculdade Batista de São Paulo, Faculdade Teológica Batista, ele fez só a sua parte. Eu não estou aqui preocupada com a pessoa do sheik. Ele só é um muçulmano que segue o Islã ortodoxo e, por isso, leva estratégias de mentira para levar um engano que é um engano religioso, é um engano sagrado, ok, gente? Eu estou respeitando o Islã. Tanto é que eu reconheço que esse senhor está levando um engano sagrado, porque o Islã dá aos seus seguidores essa perspectiva de poder mentir para expandir o Islã, como eu já cansei de explicar, que é a taquia, ou de suspender a Sharia, que é a lei islâmica, né, isso se chama muruna, para enganar os infiéis, para eles pensarem que o Islã é a oitava maravilha do mundo, o Islã ortodoxo. Então, tudo bem, esse senhor, ele não fez nada mais, nada menos que cumprir a sua fé, professar a sua fé, porque ele é obrigado pelo Islã, gente, a levar o Islã para todo mundo. A religião é impositiva, ela é impositiva, eles precisam levar o Islã. Então, ele fez a parte dele até de uma forma, entre aspas, pacífica, né? Por que eu digo entre aspas? Porque eu nunca vou ver um muçulmano que prega a ortodoxia como um muçulmano pacífico. Eu não vou ver, não tem como. Claro que nunca vou ofendê-lo, nunca vou chamá-lo de terrorista, não vou fazer nada disso, mas eu não vejo como um líder pacifista, eu jamais o verei. Então ele foi levar a taquia, ele acredita na Sharia e tudo mais, foi fazer a parte dele. Então, eu não estou aqui para criticar a postura do senhor Mohammed al-Bukaidi, porque, como advogada, tá, eu sei que ele tem todo o direito de pregar até o engano islâmico. Ele tem o direito de pregar taquia. Ouve quem quer. Ok? Porque aqui o Islã ainda não comanda o nosso ordenamento jurídico. Entidades muçulmanas estão fazendo tudo para calar a crítica, não permitir que a gente diga os aspectos violentos dessa religião, né? Mas enquanto a Constituição nos agasalhar, a gente vai continuar problematizando essa religião. Então, o que aconteceu, gente? Essa senhora se chama Analzira Nascimento. Ela é professora da Faculdade Batista, da Faculdade Teológica Batista, e eu fui dar uma olhada no currículo dela, essa professora que está envolvida na denúncia que eu fiz ontem e que já aviso a vocês. Estou escrevendo um artigo bem circunstanciado, tá, sobre a ação dessa senhora, provando que ela errou de uma forma absurda. Eu fui levantar o currículo dela, porque a gente quer que assim, é chegado a uma questão de pesquisa, quando tem algumas formações e tal, sabendo como é o meio acadêmico, a gente pesquisa, né? E eu fui ver e percebi, constatei que essa senhora não tem formação nenhuma na área islâmica ou geopolítica, ou histórica, ela não tem. Eu estou diante, e vou colocar aqui, tá? Boa noite, querida, boa noite, José, boa noite, Maria Ornella, meu querido amigo, doutor Antônio Pereira, muito boa noite. Então, tudo bem, eu fui aqui no currículo que essa senhora disponibiliza nas redes, o nome dela é Analzira Pereira do Nascimento. Essa professora, ela é graduada em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo.
Ela é graduada em teologia pela Faculdade São Leopoldo, é mestrada em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, doutorado em ciências das religiosas pela mesma universidade, é professora de missiologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e no Seminário Teológico Batista do Uambo, em Angola. Aí conta aqui também, eu quero ser bem, né? Estou seguindo aqui o que ela diz. Ela trabalhou como missionária em Angola durante a Guerra Civil por 17 anos, com a Junta de Missões Mundiais, a famosa JMM, da Convenção Batista Brasileira. Desde o retorno ao Brasil, segundo ela, ela permanece com essa mesma instituição, ou seja, eu estou denunciando uma representante, uma missionária, uma professora da JMM, que é super renomada no Brasil. E deixo claro que, por enquanto, a crítica é em relação a essa senhora. Muito em breve, se a JMM não se apresentar, né, com a sua posição e a própria faculdade, é lógico que brevemente haverá uma live bem clara mostrando que eles se negam a corrigir o erro dessa senhora, né? Mas então diz aqui que ela então é uma representante da JMM e que desde o retorno ao Brasil continua nessa instituição, colaborando em diversos projetos. Ela é palestrante em missiologia e discorre principalmente nos seguintes temas. Vejam os temas dessa senhora e vocês verão que ela não está à luz dos entendimentos acadêmicos preparada para discutir Islã. Ela diz que os temas das suas palestras aí pelo Brasil, pela JMM, são missão e alteridade. Gente, eles adoram falar de alteridade, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem alguns conceitos aí de alteridade que são problemáticos, né? Então ela fala sobre missão e autoridade, interculturalidade, formação e capacitação missionária, juventude com propósito e vocação. Eu acabei de ler o currículo. Boa noite, Jéssica. O currículo, e boa noite a todo mundo aí que está assistindo. O currículo Lattes, com informação, o currículo que está fundamentado no Lattes dela, com informações atualizadas de 4 de junho de 2019. Essa é a senhora que me fez tomar essa postura de denunciar as suas ações. E me chama a atenção que ela é cria, com todo o respeito. Olá, Armando, perdão. Ela é cria, né, da Universidade Metodista de São Paulo. Se você não assistiu à minha última live, vai ver o que essa universidade anda fazendo. A Universidade Metodista de São Paulo, onde ela estudou. Ela fez o mestrado e o doutorado dela em ciências da religião lá. E essa universidade, há pouco tempo, né, deu voz a um sheik sírio que estudou, gente, teologia islâmica lá na Arábia Saudita, em Medina, numa das terras sagradas do Islã, onde não pode haver apostasia, onde não pode haver Islã moderado, sob pena de, pena de morte. Então, o que ocorre? Esse senhor, o sheik Jihad Hassan, né? Esse senhor, que ele está à frente de várias entidades islâmicas aqui no Brasil, a fala dele sobre islamofobia, ele tem uma fala muito interessante, cheia de taquia, né, que é a estratégia de mentira muçulmana, e falando justamente sobre a islamofobia e a mídia no Brasil. Muito boa noite, Marta Machado, muito boa noite. Então, ele traz essa fala dele em relação à islamofobia, e a Universidade Metodista de São Paulo corroborou tudo o que ele disse, trazendo a tese de que haveria uma islamofobia. A mesma universidade que se nega a dar voz ao genocídio de cristãos. Então, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, talvez amanhã eu já publique, e aí no artigo, uma das coisas que eu sugiro, né, à universidade, à faculdade onde essa senhora trabalha, eu sugiro que os pesquisadores lá deem uma analisada básica, uma pesquisada sobre as universidades lá na Arábia Saudita, e principalmente Medina, onde esse senhor
que inclusive estudou na Universidade Metodista, esse sheik, né, sírio, que é naturalizado brasileiro, onde ele estudou lá em Medina. Seria bom eles pesquisarem para saber qual é o tipo de Islã que a faculdade lá em Medina, a universidade, onde esse sheik do Islã da Paz estudou, o que essa faculdade professa, porque qualquer pessoa minimamente conhecedora da base doutrinária do Islã sabe que em Medina, por ser um território sagrado que tem toda aquela ligação com o arabismo, que é uma doutrina violenta, é uma doutrina que faz com que línguas sejam cortadas, mulheres apedrejadas, homossexuais mortos, enfim, a gente sabe como é que é a Arábia Saudita, né? E que a mulher não tem o mesmo direito de herança do homem, aquela coisa toda. Então, esse senhor que a metodista diz que é um pacifista, a Universidade Metodista diz que é um pacifista, esse senhor estudou numa universidade de um país radical. E num território que não tem abertura para ter apostasia, senão ele seria morto. Mas ele fala nas redes de televisão, fala em tudo quanto é canto e tudo mais, e numa universidade confessional. Então, foi nessa universidade que essa senhora teve parte das suas formações, principalmente mestrado e doutorado. Aí você já vê a situação em que ela se encontra. Infelizmente, porque eu vejo, gente, que o problema dela, eu acredito, tá? Eu quero acreditar que o problema dela não é má fé, como muitos, tá? Eu quero acreditar que o problema dela é ignorância e falta de humildade para reconhecer que não conhece uma matéria. É isso, porque ela já sofreu críticas, eu já fui lá na página dela, ela tem uma página chamada Analzira Nascimento, onde batistas vão lá e parabenizam o trabalho dela como missionária, professora e tudo mais, e eu fiz várias críticas ali, e ela se calou, não respondeu, né? Vou fazer um artigo escrito e eu aguardo ela responder, né? Se ela tiver condição para isso, ela pode responder, até porque o assunto será dirigido também à faculdade, porque o que ela fez foi muito grave. E se calar mostra que ela não tem a menor humildade intelectual de reconhecer o seu erro, porque uma cristã de verdade reconhece o erro e deixa, confessa e deixa esse erro. Então, se ela não fizer isso, mostra que é uma pessoa que está despreparada para dar aula para aluno que no futuro pretende ser um teólogo, missionário, ou seja lá o que for. Então, vamos aqui às provas da atitude lamentável dessa senhora. Eu vou colocar aqui o link, tá? Quem tiver o link me ajuda, tá lá? Ó, olá, Verônica, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Quem puder, me ajuda aí, pega o link, só para não me perder aqui. Tá na minha TL, Dea Fernandes, vai lá que tem o link da página dela, Nazira Nascimento, é o último post dela, com a foto dela, com muçulmana, ela toda feliz lá com o sheik e tudo mais. Pega e coloca aqui para o pessoal dar uma olhadinha. Então, ela vai e faz um post escrevendo o seguinte: ontem recebi o sheik Mohammed Al-Bukaidi em minha aula sobre islamismo, disciplina Religiões Mundiais, na Faculdade Teológica Batista São Paulo. Aula esclarecedora, como se ela soubesse o que é Islã, né? E oportunidade de diálogo interreligioso. Então a gente começa aqui. A Marta Machado está dizendo que a conhece, né? E eu quero deixar claro mais uma vez para quem está entrando agora nessa live. Não estou desrespeitando a figura dessa senhora, primeiro porque não a conheço, né? Eu não sei se ela é uma boa professora de missiologia ou não, mas algumas pessoas disseram que é, então eu vou ouvir essas pessoas. Respeito todos aqueles que batem palma para ela, mas vou aqui reforçar a ideia inicial. Sobre Islã, ela é completamente ignorante. Ok? É isso que eu tenho a dizer. Ela é completamente ignorante e cometeu uma barbárie, né, uma barbárie intelectual. E eu vou provar isso aqui agora. Então ela diz que recebeu o sheik Mohammed, né? Ainda ela fala em minha aula sobre islamismo. Deixa eu ensinar uma coisa para a professora de missiologia que viveu em Angola há alguns anos, estudou ciência das religiões e que não tem noção de conceito. Professora doutora, aprenda primeiro uma questão básica de conceituação. A religião islâmica não se chama islamismo. A religião, ainda que alguns sheiks falem isso para agradar os infiéis, ela não se chama islamismo. Qualquer um
que estuda de forma acadêmica, e eu não estou falando com uma leiga, né? Quer dizer, a senhora é leiga assim no Islã, mas a senhora é formada em ciência das religiões, então a senhora, a princípio, deveria ter o cuidado de estudar conceitos e não escrever no seu post um conceito incorreto. A senhora não dá aula sobre islamismo, a senhora ministra aula sobre Islã, ok? Vai lá em autores renomados aqui do Brasil mesmo, né? Que explicam a diferença entre o Islã e o islamismo. A religião, quando você quer falar de religião, senhora, professora, doutora, a senhora chama de Islã e não islamismo. Fica feio não utilizar os termos corretos. Então começa daí. Então já vê que ela não conhece mesmo da coisa, né? Aí ela fala que nessa aula sobre islamismo, né? E ela dá aula, me deu até medo, porque ela não tem condição de dar aula sobre Islã. Só que na realidade ela dá aula sobre religiões mundiais, né? Se ela não conhece o Islã, que é a religião que mais cresce no mundo, me dá medo do conhecimento que ela tem sobre as outras religiões, seriamente. E ela diz o seguinte, que esse senhor deu uma aula esclarecedora. Ela deu o lugar dela, né, para um sheik muçulmano e disse que a aula dele foi esclarecedora e que ela teve a oportunidade de um diálogo interreligioso. Para você que tem uma noção de cristianismo, eu pergunto, a possibilidade de um diálogo interreligioso com um representante de uma religião que tem por fundamento impor a Sharia, a sua lei religiosa, sobre toda a terra, sem nenhum tipo de diálogo? Né? Porque vamos lá, se você não sabe ainda o que seria um diálogo interreligioso, eu vou trazer um dos muitos conceitos, são vários, tá? Mas eu vou trazer um bem simples que qualquer pessoa tem condição de absorver, de entender, né? Porque ela disse que ela estava promovendo diálogo interreligioso. E eu posso dar toda a certeza, como uma pessoa que estuda Islã, né, que debate Islã no meio do poder público, em outros canais, todo mundo conhece o meu trabalho, pelo menos os meus seguidores, né? O que é o diálogo interreligioso? O diálogo interreligioso é a ideia de que as diferentes religiões do mundo devem evitar a busca pela supremacia mundial. E, ao invés disso, devem dialogar e se respeitar mutuamente, procurando evitar as guerras com motivação religiosa. Então, entendeu bem? Isso é diálogo interreligioso, né? São diferentes religiões dialogando para evitar a busca da supremacia religiosa. Aí eu pergunto, professora, esqueci até o seu nome. Cadê o nome dela aqui, pelo amor de Deus? Cadê o nome da professora? Enfim, professora Analzira, porque o nome dela é bem diferente. Professora Analzira, uma pergunta básica que a senhora poderia, de repente, responder. A senhora sabe o que significa o mar? A senhora sabe o que significa o mar? A senhora sabe o que significa a dualidade que existe no Alcorão, o que significa Corão de Meca, né? As suratas de Meca, as suratas de Medina. A senhora sabe o que significa princípio da abrogação? A senhora sabe o que significa Égira? A senhora sabe o que significa uma questão básica para entender o mundo sob a ótica do Islã, que é o conceito de Dar al-Harb, contra, né, versus o conceito de Dar al-Islam versus Dar al-Harb. A senhora sabe o que é terra do Islã versus terra da guerra? Sabe o que significa essa doutrina? Se a senhora não souber, vai ter uma oportunidade muito grande para aprender. Na próxima live que eu farei, eu trarei novamente esses conceitos e deixo claro uma coisa para a senhora. Enquanto a senhora busca um sheik que apoia o Alcorão, que fundamenta as violações de direitos humanos, eu busco as minhas fontes de conhecimento no meio acadêmico internacional. Tá? E um desses estudiosos é justamente um dos maiores, se não o maior, especialista em direito islâmico, que é um palestino, ele é árabe, tá? Porque eu não sou xenofóbica, né? Eu amo os árabes, né? Aliás, eu respeito inclusive os muçulmanos, né? O meu problema é só com o Islã ortodoxo, gente. Eu estou aqui para problematizar uma religião porque, por enquanto, o meu ordenamento jurídico, ou melhor, do meu país, permite. Brevemente não deve permitir porque está havendo toda uma tentativa de
censurar, até que a gente está vendo entidades muçulmanas que estão se unindo para processar, já estão processando ativistas que criticam o Islã, né? Eu não sei se a senhora sabe, mas uma dessas entidades já esteve em contato com a OAB e diz que fez uma aliança com a OAB de São Paulo para apoiá-los na mordaça, né? Na mordaça contra aqueles que denunciam esses aspectos violentos da religião. Então, volto a repetir, minha questão nunca foi em relação à pessoa do muçulmano, que eu respeito, né? Eu espero que eles respeitem também o meu direito de ser contrário a determinados dogmas. E o Islã é um desses dogmas com os quais eu não concordo. Mas, principalmente, eu denuncio por causa da carga de violação de direitos humanos. Então, se a senhora, essa senhora, a Nauzira, conhecesse o Islã, ela ia conhecer os conceitos basilares e ia entender que ela é uma religião que visa a supremacia sobre as demais. Aliás, se ela estudasse a história do Islã, minha senhora, vai estudar a história do expansionismo islâmico, vai estudar como o Islã entrou lá no Egito, como dominou o Egito. A senhora vai estudar isso. A senhora vai estudar o que Muhammad fez na Península Arábica. A senhora vai aprender que ele dizimou ou pela espada, ou então tiveram que fugir, todas as tribos cristãs e judaicas, porque ele deixou claro que ele não poderia morrer sem que a terra de Alá fosse limpa. E a Égira, minha senhora, o calendário islâmico começa com a Égira. Sabe por quê, minha senhora? Porque quando Muhammad sai de Meca e vai para Yatrib, que é um nome, aliás, judaico, a Medina que a senhora conhece hoje, ali tinham muitas tribos judaicas em Yatrib, e quando ele vai para lá, é aí que começa o calendário islâmico para mostrar para todo muçulmano a obrigação que ele tem de levar a religião, né, esse dogma, para toda a terra. Então, assim, eu aconselho a senhora que estude o conceito de Jim. Aliás, eu quero lembrar a você que está assistindo aí, lembrar não, trazer uma ideia para vocês aqui, é o seguinte, eu conheço algumas instituições missionárias no Brasil, eu conheço. Eu nunca fiz trabalho aqui com visão teológica. Quem me conhece sabe, eu não faço isso. Eu procuro ser não vou dizer completamente isenta, né? Porque eu tenho a minha fé, a minha crença, e eu sou carta lida, né? Pela minha postura, as pessoas já têm noção que eu creio num Deus, né? Aquela coisa toda. Mas eu não faço proselitismo de fé alguma, nem do cristianismo. Né? Isso é básico as pessoas saberem. Então, eu já dialoguei com algumas entidades missionárias do Brasil. Em uma delas foi justamente a Junta de Missões Mundiais, a JMM. Eu conheci um pastor que estava à frente do trabalho deles lá na Tijuca, Rio de Janeiro, né? Conversei com ele e eu posso dizer para vocês aqui que na época eu fiquei muito assustada, né? Fiquei muito assustada porque eu percebi que eles não tinham noção das especificidades, principalmente geopolíticas, históricas e humanitárias do mundo muçulmano, né? Não basta você conhecer parte da cultura local para você achar que conhece um determinado território onde você vai fazer qualquer tipo de trabalho religioso, missionário, seja lá o que for. Então, eu conversei com esse pastor na época e eu me lembro que ele me apresentou uma missionária que eu não vou trazer o nome por questão ética, tá? Eu não vou trazer por questão ética, em respeito. Até porque é muito vergonhoso o que vocês vão ouvir. Ele me apresentou uma missionária que palestrava pelo Brasil inteiro, uma missionária que eu ajudei, porque ela me pediu para eu orientá-la, ajudá-la num programa de TV, porque ela foi convidada para falar sobre o conflito sírio, né? E ela, sendo missionária da JMM lá na Jordânia, ela não tinha. Ela falou para mim, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo com isso, tá, gente? De eu trazendo informações sobre isso a convite dela. E ela não sabia como é que era a questão geopolítica, humanitária, e ela pediu, pelo amor de Deus, eu pedi para o pessoal da TV para você ser convidada a fim de você me ajudar. Então, a missionária da JMM pediu a minha ajuda para que eu, na época, isso já tem alguns aninhos, né? Ajudasse no programa de TV onde ia se falar do conflito sírio. Ela fala o árabe, né? Ela conhece de missiologia e tudo, porém
se mostrava nesse sentido de conhecer a dinâmica do conflito, né? Questões que deveriam ser currículo de missionário, ela não conhecia. E o que, que ocorre? Antes de eu ir para esse programa, ela, essa senhora missionária da JMM, eu perguntei a ela, sentada lá na JMM, lá na Tijuca, e eu tenho foto disso tudo, sabe? Eu tenho testemunha disso, enfim. Sentada com ela, eu perguntei a ela, olha, querida, eu não falo árabe. Eu não falo, mas eu estudo muitos termos em árabe por causa do meu, né, do meu objeto de trabalho. Então eu perguntei, já que você fala fluentemente, me diz como eu falo o termo jim. Vocês acreditam que essa missionária não sabia o que significava a palavra Jim? Quando todos os meus seguidores sabem o que significa Jim. Aí eu fui, assoletrei para ela não conseguiu. Eu expliquei para ela o que era Jim. Gente, essa senhora, ela era ela fez faculdade, se eu não me engano, de história e fez, não, ela fez faculdade, de história e, se eu não me engano, fez mestrado de relações internacionais, alguma coisa desse nível. Eu era professora da JMM e não sabia contexto histórico e nem conceitos fundamentais. Eu estou trazendo isso aqui porque eu acho que o meio cristão, eu penso, melhor dizendo, que o meio cristão precisa abrir a mente e fazer uma meia-culpa para reconhecer as suas falibilidades no tocante ao conhecimento de uma cultura que ainda é tabu. É tabu. Ou então ela é levada para um lado que a academia leva porque recebe muitos petrodólares, a academia que eu digo global. O Ocidente, quem estuda sabe, gente, que o Islã, os grandes potências bilionárias do Golfo Pérsico despejam bilhões de dólares em faculdades ocidentais, em tudo quanto é canto, Estados Unidos, Europa, Canadá, para trazer aquela ideia do Islã palatável, né? Então, o que ocorre? É um momento, e eu espero que essa live sirva para isso, para abrir a cabeça, porque, entendeu bem, gente? Assim como eu não sou especialista em teologia, missiologia e muitas áreas do conhecimento, é necessário que entidades missionárias brasileiras reconheçam a sua limitação no conhecimento de determinadas áreas que, infelizmente, os seus missionários, os seus professores não conhecem. Né? Então, entendam bem, eu poderia trazer outras situações aqui, mas no futuro eu posso entrar. Quem me conhece, Ulisses, sabe como é que o professor Ulisses me conheceu? É? Conseguiu falar? Não, ainda não consegui, não. Diane, ela não entrou em contato comigo. O Ulisses me conheceu, gente, o professor Ulisses, que faz live comigo, ele me conheceu, sabe aonde? Dentro de uma igreja batista, digamos, numa espécie de debate com uma moça que era missionária da JMM, né? E essa moça viveu fora, não me lembro mais o país. E ela foi dar um curso sobre Islã. Como eu vi que a JMM não estava interessada em se aprofundar no conhecimento da questão islâmica e tudo mais, porque eu queria auxiliá-los nesse ponto, né? Gente, eu queria auxiliá-los por quê? Porque eu estudo essa questão, eu debato essa questão com o poder público. Não é porque eu sou a especialista melhor, não. Eu estudo e eu procuro no meio acadêmico estrangeiro e tudo mais. Eu não sou melhor do que ninguém. E não me metendo na área que eles conhecem, missiologia, nada disso. Eu só ia trazer questões básicas e conceitos do Islã para eles entenderem como é que funciona o negócio. Então, o Ulisses me conheceu, ele vai confirmar numa live aí, num trabalho desse, onde, gente, a missionária da JMM começou a falar tanta coisa que não tinha nada a ver com o Islã, e eu comecei a refutar. Não, filha, não é assim, é assado. E refutando dali, até que ela perguntou, vem cá, quem é você? Aí eu falei, querida, quem eu sou? Vamos lá, quem eu sou. E depois que eu me identifiquei, eu passei a. Ela pediu para eu trazer alguns conceitos, fazer algumas explicações, e foi assim que o professor Ulisses me conheceu e passou a me ajudar nesse trabalho. Então, a primeira coisa que qualquer professor tem que ter se chama humildade intelectual. Qualquer entidade, seja ela missionária, secular, que não tenha um mínimo de humildade intelectual, fica difícil ter eficiência no seu trabalho.
Então, essa senhora, ela convidou esse sheik, porém tem um detalhe, gente, eu conheço esse sheik, né? Eu conheço esse sheik, o sheik Mohammed Al-Bukaidi, e eu vou provar que eu conheço. Deixa eu contar para vocês como eu conheço esse sheik, e por isso eu estou denunciando essa senhora por promover a agenda islâmica e uma agenda que fundamenta violações de direitos humanos, o que nunca poderia acontecer, mesmo num diálogo interreligioso, que eu já expliquei aqui que não tem nada a ver, né? Enfim, o Islã ortodoxo não tem condição de fazer diálogo interreligioso, a não ser que ele use aquelas estratégias de mentira que eu já ensinei aqui e vou voltar a falar na próxima live. Então, quem é esse sheik? Como é que eu o conheci? Eu tenho um vídeo. Senhora Analzira Nascimento, doutora, né? Vou respeitar o seu título, para provar que a senhora convidou uma liderança que defende um Islã que fundamenta atrocidades terríveis. Para provar, eu vou colocar aqui, quando terminar a live, um link de um vídeo de 17 minutos, onde eu debati Islã com esse senhor. É isso mesmo, senhora. Enquanto a senhora leva um sheik muçulmano, tá, para fazer taquia com seus alunos, para levar o que é, gente, é um direito dele, ok? Engano sagrado. Isso é uma doutrina islâmica e eu tenho que respeitar. Então eu não estou aqui queimando o sheik, longe de mim. Sheik Mohammed, continua fazendo taquia, porque esse pessoal merece mesmo taquia. Você está só seguindo a tua religião. Se ela ensina isso, beleza, meu amigo. Continua. Então eu não estou te atacando, eu estou respeitando o seu direito constitucional de abrir a boca e pregar o que tu acredita, né? Agora, a minha crítica é para essa senhora, porque, entenda bem, ela não teve o cuidado de levantar a vida desse senhor. Os meus seguidores, muitos deles, sabem quem é ele. Sabe por quê? Em abril de 2017, eu mostrei que ele apoia a Sharia, a lei islâmica, que corta línguas de pessoas, que decapita pessoas, que mutila pessoas, que persegue cristãos, que impede que igrejas sejam construídas. Essa senhora leva um sheik para falar sobre o Islã lindo, né? Só que ela esquece que o Islã que ele defende proíbe a construção de, por exemplo, igreja, sinagoga, seja lá o que for, terreiro, tá? Porque tem um povo aí do candomblé e da Umbanda e tudo mais que gosta de apoiar o Islã. Inclusive, senhora Nauzira, sabe como eu conheci esse senhor? O nome foi num evento, tá? Lá na Câmara Municipal de São Paulo, porque eu estou desmascarando a sua ação em favor da agenda islâmica com prova. Eu sou jornalista. Tá? E como jornalista, eu não falo nada sem apresentar prova. E aí eu quero ver a sua resposta. Se a senhora vai ter a honestidade intelectual, a hombridade de reconhecer que errou. Porque eu vou mostrar quem é o sheik que a senhora disse que quer diálogo interreligioso e que te esclareceu muito. Mostrando que a senhora não sabe nada de Islã. Mostrando que a senhora não está preparada para dar aula de religiões mundiais. E que se a Faculdade Batista Teológica tivesse um mínimo de compromisso com o conhecimento, iria exigir da senhora uma retratação e colocar dentro do programa alguém que conheça Islã, porque tem vários no Brasil, tá? Vários, muito mais, inclusive preparados do que eu, hein? No meio acadêmico e tudo mais. Só que você tem que ver quem realmente não leva a taquia na terra, né? Mas, enfim, se essa faculdade tiver compromisso com o conhecimento, ela vai assumir o erro dessa senhora e pedir para que ela se desculpe com os alunos e vai também trazer a verdadeira doutrina islâmica, porque não falta fonte para isso. Aliás, se eles quiserem, eu posso indicar fontes muito interessantes, fontes direto do mundo árabe, ok? Então, o que ocorre? Eu estive num evento há alguns anos, em 2017, num evento na Câmara Municipal de São Paulo. Esse evento se chamava Debate para Enfrentamento da Intolerância Religiosa. O que aconteceu? A ativista aqui soube que ia ter esse debate, sabe quem esteve à frente desse debate? Foi um vereador chamado Quito Formiga,
Pessoal aí de São Paulo, esse cara ainda é vereador em São Paulo? Se você é cristão, se você é evangélico, não vote nessa criatura esquerdopata, ok? Esse vereador intolerante, esse vereador que desrespeita o direito de fala das pessoas, porque ele me censurou nesse evento. Esse tal de Quito Formiga, que eu espero que não esteja mais na Câmara, né? Espero muito. Enfim, ele fez. Não, espero não, ele ainda está na Câmara, né? Espero. Ele ainda está, espero. Oxe. Ele fez um debate chamado Debate para Enfrentamento da Intolerância Religiosa. Então, gente, vamos lá. Vamos lá. Ô, doutora, a senhora que gosta de aprofundar no conhecimento, né? Debate pressupõe o quê? Vamos lá. Debate não pressupõe oposição de ideias? Você que está me assistindo, você já viu um debate em que não haja o contraditório? Eu nunca vi, mas lá na Câmara Municipal de São Paulo não houve contraditório, não houve debate. Houve, na realidade, um massacre promovido pelo Quito Formiga, esse vereador esquerdopata, junto com um movimento de esquerda chamado Tucanafro. Sim, gente, esse movimento chamado Tucanafro, que reúne algumas, tá? Quero deixar bem claro, lideranças do candomblé, umbanda, algumas, não são todas, ok? Reúne algumas lideranças, né? E eles fizeram esse evento com entidades afro-brasileiras, onde chamaram, além de lideranças dessas religiões de matriz africana, chamaram também esse sheik, o sheik amiguinho aí da professora doutora, um pastor, um padre e um rabino. E, gente, assim, eles passaram antes um vídeo de 21 minutos. Sabe quanto tempo o pastor que estava lá para debater intolerância teve no vídeo que eles apresentaram? 20 segundos. O vídeo foi basicamente construído para demonizar cristãos evangélicos, para mostrar que você, evangélico batista, que de repente está me assistindo aí, e de outras vertentes evangélicas, que você é intolerante. Algumas lideranças, não todas, dessa parte de entidades afro-brasileiras, junto com esse Quito Formiga e outros vereadores, fizeram todo um complô para estigmatizar os evangélicos como intolerantes. Aliás, professora doutora, eu fiz um artigo sobre isso. Se a senhora quiser respondê-lo, é de 2017, foi pela Gospel Prime. Se a senhora quiser, tá? Eu vou colocar aqui o link para a senhora falar sobre esse artigo, né? Enfim. Pois bem, eles fizeram esse evento, que não era um debate, mas aí eu apareci lá para colocar lenha na fogueira, né? Eu tentei fazer o debate, né? Porque lá era carta marcada, era para demonizar evangélicos, né? E tá o vídeo aqui, tá, gente? Eu não estou mentindo, não. O vídeo está aqui, 17 minutinhos, dá uma olhadinha, vocês vão ver. Eu ouvi tanta aberração, porque quando você vê um genocídio contra cristãos, quando você vê a esquerda, que na época tinha um monopólio na mídia, como tem até hoje, para demonizar evangélicos, a gente via o Ivanir, como é que é o nome dele todo? Esqueci, que infelizmente a ministra Damares disse que ele recebeu, colocou lá ele recebendo prêmio lá nos Estados Unidos, quando a gente nunca nem deveria citar o nome desse senhor, porque ele é intolerante, ele já chamou pastor de traficante e tudo mais, e eu lamento que o meio evangélico não tenha noção de com quem está lidando. Né? Porque quando o cara não defende a tolerância, você deve pelo menos ignorá-lo. Você não deve atacá-lo, se igualar a ele, mas você tem que ignorá-lo e não colocar confete, como às vezes algumas pessoas fazem. Então, nesse evento, os evangélicos foram demonizados e eu já estava, gente, a ponto de explodir. Quem me conhece sabe que eu sou sanguínea, né? E teve um pastor batista que veio me atacar, né? Me chamou de ignorante e tal, não trouxe nenhum fundamento, mas me atacou um amigo dessa professora, doutora, e ele falou que ia orar para Deus colocar amor no meu coração para me converter e blá, blá, blá. Ele falou um monte de coisa.
E aí eu peço, gente, vocês que são cristãos, orem mesmo para eu deixar de ser sanguínea, porque quando eu vejo o Islã sendo enaltecido, quando eu vejo evangélicos sendo estigmatizados dentro de uma Câmara Municipal, quando eu vejo um evento maquiado onde não tem debate, onde a crítica é censurada, o sangue ferve, porque eu tenho sangue piauiense, né, nordestino. Então, quando me deram a oportunidade, gente, alguém aqui, eles levantaram, eles tiveram a sandice, né, de perguntar se alguém ali via o Islã como intolerante e desafiou, fez uma espécie de desafio. Aí, gente, quando deram a oportunidade para falar, eles acharam que ninguém ia ter coragem de falar e levantei eu, onde estava presente o amigo dessa senhora que ajudou a fazer taquia numa faculdade confessional. Gente, olha, maior aberração do que essa, sinceramente, eu só vejo, enfim, na Europa, né? Que o negócio lá é muito sério. Mas, enfim, então, esse senhor o evento todo, colocando o Islã lá em cima e tal. Aí eu resolvi abrir a boca e mostrar o que é, de fato, o Islã. Inclusive, eu citei o ensinamento de um dos mais conceituados líderes da comunidade sunita mundial. Sunitas são 90 ou 85% da população muçulmana, que se chama Al-Qaradawi. Ele é líder da União Mundial dos Sábios Muçulmanos. Professora doutora, conhece esse cidadão? Com certeza não. Se a senhora conhecesse, a senhora não ia chamar esse sheik. Então eu citei. Sabe o que esse grande líder intelectual muçulmano fala? Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Se não houvesse a punição, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Se não houvesse a punição por apostasia, não existiria o Islã hoje. O Islã teria terminado com a morte do profeta. Gente, a maior autoridade, uma das maiores autoridades, o líder da União Mundial de Sábios Muçulmanos, diz que foi a espada, diz que foi a punição corporal, a morte, né, que fez com que essa religião da paz se mantivesse até os dias de hoje. Ele diz aqui, foi a punição por apostasia que fez com que o Islã existisse. Eu pergunto para vocês, vocês acham que esse sheik, amigo da professora lá da Faculdade Batista, vocês acham que esse sheik não conhece o Al-Qaradawi? Vocês acham que ele não sabe o que ele falou? Vocês acham que ele não sabe que o profeta realmente acreditava que era a pena por apostasia, né, o terror impondo do Islã que ia fazer com que a religião crescesse? Vocês acham que esse senhor não sabe disso? Eu falei isso. Nessa religião eu tive sim, eu tive por amor às minorias que não são só cristãs, perseguidas pelo Islã ortodoxo, eu trouxe essa realidade. Sabe o que aconteceu? Queridos, olha o que ele disse. Eu falei isso e muito mais. Aí eu comecei a ser pautada, né? Só faltou o Quito Formiga, né? Covarde, né? Um comunista covarde que não dá direito ao contraditório. A única pessoa que tentou debater lá, ele quase tomou o microfone. Ele começou a me atrapalhar na minha fala e né, me atacar de uma forma, né, bem mal educada. E aí, o sheik, um amiguinho aí dessa professora doutora, que ensina Islã sem conhecer Islã, ele disse o seguinte, quando eu falei, olha, eu estou aqui, vocês vão ver o vídeo, eu estou aqui para pedir ao sheik para que nos ajude a batalhar, levantar a bandeira da reforma do Islã. Gente, eu fui lá, não foi para ofender muçulmano. Eu não fui lá para estigmatizar, para islamofobia, não. Eu fui lá para pedir a uma grande autoridade religiosa que vai à faculdade de crente, né? Que vai às escolas, às igrejas. Eu fui lá para pedir a esse homem que tem um certo poder, né, de convencimento em relação aos crentes ignorantes. Então eu fui lá para pedir a ele, querido, eu estou aqui para pedir o seu apoio aos muçulmanos que estão morrendo e sendo ameaçados de morte, porque querem reforma nessa religião, porque a ortodoxia ensina a desumanizar o seu semelhante. Então, gente, eu não fui lá propagar a islamofobia, eu fui pedir apoio de uma autoridade islâmica para trazer reforma no Islã, né? E eu tenho tudo isso base, tá, gente? Eu tenho base porque de vez em quando vinha muçulmano aqui dizer que quer me processar. Então eu tenho vários doutrinadores
preparados para um eventual processo, para mostrar, e aí eu posso mostrar no judiciário o que é o mundo islâmico, caso alguém queira me processar por achar que eu não tenho direito de, academicamente, né, e na área de direitos humanos, defender vidas. Porque acima do Islã, senhor Sheikh, dona Nauzira, acima do Islã está a vida, ok? Então, sabe o que ele disse quando eu pedi para ele ajudar na reforma do Islã para tirar do Alcorão tirar do Alcorão a parte de Medina que fomenta a violência? Olha o que o amiguinho pacífico que vai fazer discurso de tolerância religiosa. Eu fico pasma, gente, com a capacidade de ingenuidade desse pessoal que é doutrinado nas universidades. Uma mulher que viveu em Angola. Gente, é lamentável a falta de percepção e discernimento dessa senhora. Olha o que ele disse. E, querida, tá em vídeo, tá? Tá em vídeo. Não tem como a senhora depois dizer que eu estou mentindo e tudo mais. Olha o que ele disse. O que precisa ser reformado, porque eu pedi reforma, o que precisa ser reformado é as suas informações sobre o Alcorão e não o Alcorão. Ou seja, sabe o que ele disse, ô professora? Que o Alcorão de Medina, que apregou a toda sorte de violência contra minorias e contra seus irmãos, que, aliás, não preocupam a senhora, eu não vejo a senhora falando sobre genocídio de cristãos, né? Perseguição a cristãos, homossexuais e tudo mais. A senhora não está preocupada com isso, né? Pois bem, é porque missão, né? Não tem nada a ver com socorrer vidas, enfim, mas vamos lá. Então, ele foi contra, isso está falado, está no vídeo, que a senhora pode ver quando terminar essa live. Ele disse que não precisa de reforma ao Corão. Então, a única conclusão que eu chego, e que qualquer um que estuda o Islã chega, é que ele é um defensor lindo, belo e maravilhoso do Islã ortodoxo. Então, senhor Mohammed, parabéns, porque o senhor de Taquia está maravilhoso. O senhor consegue defender o Alcorão, que propicia a Sharia e todas essas violências terríveis contra minorias e contra o próprio povo muçulmano. O senhor consegue fazer com que uma professora, uma doutora em ciências da religião, com que ela engula isso e ache que está sendo esclarecida. Vocês veem a que ponto chegou a situação do meio acadêmico brasileiro. Não é só acadêmico secular, o acadêmico, a faculdade confessional, tem gente que, sinceramente, é complicado, né? A gente até entender. Então, eu vou colocar aqui para todos vocês lerem o artigo que eu fiz na época, com links, vídeos e tal. Tem o vídeo também, inclusive da página de uma grande amiga minha, porque o meu vídeo mesmo eu não achei, eu mandei o vídeo para muita gente. Teve canal que viralizou, mais de 100 mil pessoas assistiram esse vídeo tudo. Ali eu estou sendo muito aguerrida mesmo, tá? Eu estava muito indignada, revoltada, então eu falo daquela forma, né? Mas, enfim, porque a dor da igreja perseguida, a dor de ver a covardia de grupos religiosos mentindo e não dando direito às verdadeiras vítimas da perseguição religiosa terem voz, essa dor me causou uma revolta tão grande que realmente o negócio ficou estreito ali mesmo, né? Ficou muito estreito. Mas também, gente, o que eu fui atacada por ele, né? Por uma muçulmana lá de hijab que disse essa aí não segue a Muruna, não, ela estava com hijab, né? Dizendo que eu sou ignorante, mas eu fui muito atacada pelo Quito Formiga, pelo Quito Formiga, muita gente se levantou para me atacar. Eu sofri uma avalanche de ataques dessas entidades afro-brasileiras, desses vereadores que estavam lá e desse sheik. E o pior, gente, o sheik, eu não sei se o vídeo pega, porque hoje eu não assisti de novo o vídeo, tem 2 anos, mas eu cheguei a citar uma das maiores autoridades do direito islâmico para ele, tá? Eu cheguei a citar para ele. Então, é claro que ele foi aceito, ele bateram palma. Agora, vocês têm noção de como eu me senti, ô professora? Você tem noção? Porque, professora, você não sabe o que é viver sob ameaça por amar um povo. E por amar também outros povos. Porque a senhora não está preocupada, pelo menos não parece estar, tá? Preocupada com os milhares de homossexuais que estão morrendo no Irã. Milhares, sabe, professora? Enquanto a senhora está levando um muçulmano para fazer taquia, um muçulmano que acredita, porque todos os países muçulmanos perseguem. A senhora sabia disso, professora? Que todos os países muçulmanos perseguem, aliás, são 71
países hoje no mundo que promovem algum tipo de perseguição contra a comunidade homossexual. Então, professora, a senhora consegue entender a minha indignação em relação à tua atitude absurda? E o mais triste é que durante todo o dia, algumas pessoas foram apoiar a senhora, pessoas que não conhecem o Islã, né? Teve caso de me atacar, como um senhor que se diz pastor, né? Mas, em momento algum, a senhora trouxe uma resposta, ou fez um vídeo, ou escreveu um post, pelo menos até o momento de eu fazer essa live, dizendo, não, eu realmente ação que a senhora fez. Então, eu quero deixar bem claro, professora Analzira, é Analzira mesmo? Isso, Analzira Nascimento. Eu quero deixar bem claro que o que a senhora fez foi desonestidade intelectual. Eu quero deixar bem claro que eu conheço, vai agora. Então, gente, olha só, eu estou vendo que agora eu estou tendo uma oscilação aqui, eu só quero deixar claro para vocês, mais uma vez, quero deixar claro para todo o público, né, da Batista que está me assistindo, eu quero deixar claro que eu respeito a Igreja Batista, mas se não houver uma retratação, tá, dessa faculdade batista teológica, essa instituição, pelo menos, vai perder meu respeito, e eu espero que as convenções batistas, e já vou avisando, gente, eu não sou obrigada a conhecer a estruturação, né, organizacional das convenções e da forma com que os batistas se organizam. Eu não sou obrigada, são milhões, milhares de religiões aqui no Brasil, milhares de vertentes religiosas. E eu não sou obrigada a conhecer como é que juridicamente eles se organizam. Não sou. Eu sou apenas uma internacionalista, uma jornalista, advogada, que trabalha a temática de violação de direitos humanos. Ponto. Só que, como eu lembrei que anos atrás, quando houve o episódio de uma pedrada que uma pessoa, um criminoso, deu numa moça, numa criança praticamente, uma adolescente, ela tomou uma pedrada no Rio de Janeiro, quem não conheceu essa história, né? E houve acusação da imprensa sem prova que seria um crente, né? Porque dizem que viram, alguém disse que viu uma Bíblia, não, um livro preto, e acharam que seria a Bíblia. E aí houve uma acusação não comprovada de que, na época, né? Não sei depois disso, mas eu sei que até um período depois do que aconteceu não tinha comprovação. E o que ocorreu? Na época, um representante da Convenção Estadual dos Batistas, uma convenção estadual, não me perguntem qual é, mas era uma convenção estadual. Eu fiquei estarrecida. Eu li na BBC a entrevista desse senhor metendo o pau nos neopentecostais. Mas, gente, o homem meteu o pau com gosto, né? Acusando de intolerância, fez todo aquele discurso progressista lindo que só instiga o sectarismo, né, que já está começando a ser trabalhado aqui pela esquerda aqui no Brasil. Então, como esse senhor, sem prova alguma, na época, como um representante da Convenção Estadual Batista, se meteu num assunto para criticar uma outra denominação, eu acredito que, para não mostrar relativismo, seria muito desejável que a Convenção Batista Brasileira e outras convenções que existam, que eu não conheço, né? E isso não vai desmerecer meu trabalho, porque, como eu já falei, eu não sou obrigada a conhecer, né? Mas eu acho que você, Batista, que está me assistindo, você que é professor, que é pastor, bem que poderia dar uma cutucada aí nas convenções que existem, eu não sei quantas são, mas dá uma cutucada e fala lá com a sua convenção, ou seja lá qual for a forma de organização, para também se pronunciar sobre isso, porque é uma vergonha para a Igreja Batista, porque essa senhora ela é considerada renomada, ela dá palestra pelo Brasil inteiro, então o mínimo que os batistas devem fazer é repudiar e exigir uma retratação dessa senhora por levar uma pessoa que eu acabei de provar, que professa o Islã ortodoxo e aceita como viável a Sharia, que é a lei islâmica, sobre muçulmanos e não muçulmanos. Então, isso é muito grave, porque isso não é... Senhora, isso não é
nunca foi um discurso interreligioso, porque eu já expliquei, já mostrei aqui um conceito bem básico do que é um discurso interreligioso. Isso não foi. Não há discurso com uma religião, um dogma que tenta aniquilar a tua fé, que tenta se impor sobre a tua fé e impor a própria fé a nível global para formar sua umá. Então, por falta de conhecimento do Islã, ela promoveu essa aberração, mas já que até o momento que eu tive acesso à página, ela não teve a honestidade intelectual de reconhecer o erro, eu espero que a Faculdade Teológica faça isso. Eu vou fazer um requerimento por escrito, né, como instituição, né, de direitos humanos, direcionada à direção dessa faculdade, para saber se eles apoiam, né, essa atividade da professora, né? E depois eu vou trazer, porque já teve seguidor meu que pediu isso, sabe, professora? Então eu vou trazer depois aqui em live, também artigo, tá? E vou também levar essa situação a outras instâncias, né? Lógico, enfim, de discussão, tá, minha senhora? De discussão, sabe? Uma coisa bem de nível, né? Nada de ataque, é discussão, debate e tudo mais. Denúncia, né? Porque essa é a minha função, eu lamento, mas é ela. Então, eu vou levar o assunto, procurar saber da Faculdade Batista Teológica se eles concordam com esse tipo de atividade acadêmica, né? E eu espero que as convenções batistas se coloquem em relação a isso. Eu vou escrever um artigo, e como há anos atrás eu tomei muito pau porque denunciei um pastor batista que não é da convenção, depois eu fiquei sabendo, né, da convenção batista aí brasileira, mas um pastor que era muito famoso e levou um líder muçulmano para defender o Hamas, né? Ele defendeu a Irmandade Muçulmana, que é uma organização terrorista, inclusive a própria Arábia Saudita considera como tal. E ele defendeu o Hamas, chamou, enfim, o homem fez uma taqueia terrível, né? Lá nessa igreja batista com mais de 1.000 membros. E na época eu denunciei esse pastor chamado Neil Barreto. Ele é muito famoso. Aí um monte de batista, né, que segue esse senhor, veio me atacar, tacou pedra, gente, me ofendeu. Eu, na época, tive que me desfazer do Facebook. O negócio foi brabo, o fundamentalismo evangélico é perigoso, sim, gente. Eu experimentei isso. Então, eu fiz toda uma. E vou colocar aqui os artigos, né? São interessantes da gente lembrar. Vieram vários, sabe, me assolando com ataques, mas ninguém conseguiu debelar de forma fundamentada toda a denúncia que eu fiz em relação àquele evento, que era só para propagar uma agenda islâmica. Então, essa é a minha função. Eu lamento se você, como batista, não está gostando, porque eu sei que tem gente que não gosta, mas é a minha função. Eu escolhi ser voz de minorias perseguidas no mundo muçulmano e também da igreja perseguida. Eu amo esse povo que essa senhora não dá voz na sua sala de aula. Tá? Inclusive, minha senhora, se a senhora quiser, eu posso lhe mandar dados sobre genocídio de cristãos, perseguição, a base no Alcorão, a base na Suna. Eu posso lhe ajudar se a senhora um dia tiver vontade de mostrar o que o Islã, que esse senhor defende, faz no mundo muçulmano. Porque todos os governos muçulmanos promovem perseguição contra minorias lá, inclusive limpeza religiosa. Então, num tempo em que milhares de cristãos, lá na Nigéria, por exemplo, estão sendo mortos por causa da Sharia, né? Por causa de toda uma doutrina que fundamenta o ódio, é inadmissível que uma faculdade batista de uma igreja tradicional coloque uma pessoa tão despreparada, porque na minha visão ela é ingênua, na minha visão o problema dela é ignorância, e eu espero que ela tenha ainda a coragem não, a hombridade de reconhecer isso. Me desculpem, eu estou muito triste, muito chateada, porque as faculdades não abrem, em geral, né, não abrem oportunidade para a gente falar sobre a perseguição religiosa, para falar sobre as vidas que estão sofrendo por causa de questão religiosa, né? Como a questão do Islã, né? E não só o Islã, o hinduísmo também, lá na Índia e tudo mais, há também uma perseguição dos hindus contra os cristãos, né? Tem budista radical também contra cristão, a gente sabe disso. Então, toda e qualquer religião deve ser problematizada, principalmente quando hoje, senhora professora, doutora, a religião a minoria religiosa mais perseguida do mundo não é muçulmana, tá?
simplesmente são os cristãos, ok? Vou terminar aqui. Antes de terminar, quero ler o que o Cláudio Oliveira, o pastor Cláudio Oliveira de Araújo, está dizendo. A missionária Nauzira é um exemplo de serva com vasta experiência no campo missionário. Eu dou oportunidade para todo mundo quando eu vejo, tá? Porque nem sempre dá para a gente ler. Mas eu já estou aqui no final. E ele diz: o ativismo político não pode estar acima de nossa fé. Ela busca desafiar e treinar jovens para evangelizar os povos muçulmanos. Pastor Cláudio, como eu já falei, eu não conheço o trabalho dessa senhora, então seria desonestidade eu dizer que o trabalho dela missionário não é competente. Não posso fazer isso. Mas eu posso dizer que ela não conhece nada de Islã e eu posso dizer que ela errou gravemente levando uma autoridade que representa a Sharia. Sharia é essa que está matando milhares, melhor dizendo, milhares dos seus e dos nossos irmãos em todo o mundo muçulmano. Então, o que o senhor falou de ela buscar desafiar e treinar jovens para evangelizar os povos muçulmanos, eu vou mais além. Ela não está preparada ainda. Ela pode ser uma boa missionária em relação a outras culturas, a outros credos, que são vários, mas em relação ao Islã, eu aconselho mesmo, a Junta Mundial de Missões, né, a JMM, aconselho aos hierarquicamente superiores a ela, né, no meio acadêmico, que orientem essa senhora para que ela faça curso de especialização, que ela estude. Meu Deus, por que de repente ela conhece o árabe? Eu não sei, tantas universidades no mundo para aprender o que é Sharia, entender o que é taquia, tauria, muruna, sabe, conceitos básicos. Então, pastor, se essa senhora leva uma autoridade islâmica, uma liderança islâmica, que defende um Islã ortodoxo, que fundamenta a violação de direitos humanos, como ela está capacitada para preparar jovens para encarar o mundo muçulmano. E eu já deixo claro, pastor, ela não defende mais o mundo muçulmano do que eu. Já deixo claro isso, porque ela faz um trabalho sem o holofote do que eu estou dando aqui a minha cara a tapa. Ela faz um trabalho fechado dentro da JMM. Ela tem toda uma proteção em cima dela, inclusive politicamente correta, porque ela fala o que todo mundo quer ouvir. E eu, pastor, eu tenho trabalhado essa temática no meio diplomático, tenho tentado convencer o nosso país para reconhecer o genocídio de cristãos e para socorrer cristãos. Então, entenda bem, o meu objetivo é tentar abrir a mente do meio acadêmico batista e metodista para entender que eles estão completamente equivocados do que é o Islã. Como ela vai preparar um jovem para encarar o mundo islâmico se ela não sabe o que é o Islã? Ela mostrou que não sabe o que é o Islã, né? Uma senhora que não sabe o que é Islã, islamismo. Desculpa, a live já ficou enorme. Mas então, com todo o respeito que eu tenho ao senhor pastor, né? E a todos os pastores que de repente estão me assistindo, mas eu não posso reconhecer nela uma boa profissional para preparar missionários para levar a palavra para os muçulmanos. Ela não conhece o Islã, ela tem que ir para o banco, aprender o que é Islã, para depois ela preparar. Que ela faça em relação às religiões, às práticas animistas, né? Que ela trabalhou lá em Angola, possivelmente, eu não sei como é que foi lá, mas enfim, sobre Islã, com as posturas que ela tomou, ela se mostrou despreparada. Eu estou aqui aberta. Vou escrever um artigo, vai ser publicado, tudo que eu faço é público, tá? E deixo claro que o meu amor também pelos muçulmanos é tão grande que eu represento a única instituição de direitos humanos no Brasil que faz o que essa missionária e nenhuma entidade evangélica faz no Brasil. Eu vou, no poder público, pedir para que, por exemplo, vou dar só um exemplo, são vários, o Brasil deixe de exportar bombas de fragmentação para matar a população mais pobre do Oriente Médio. Essa senhora que prepara, né, com toda a falta de capacitação, mas diz que prepara pessoas para evangelizar muçulmanos, ela não vai lá encarar o parlamento, encarar o executivo, encarar o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, os profissionais lá que
tem ojeriza cristãos, muitos deles, não todos, né, por causa do aparelhamento. Eu vou encarar esse pessoal todo para defender a vida de homossexuais que estão sendo mortos lá no Irã e em outros países, porque são vidas, não importa a prática deles, eu não coloco fé para cuidar, para socorrer, não está acima, né, não está, eu estou preocupada com a vida humana. Então, o fato de eu criticar o Islã, o fato de eu criticar a postura dessa senhora, não a pessoa dela, não é nada pessoal, é a postura dela que é completamente equivocada. Não me coloca numa condição de não amar e não respeitar vidas no mundo muçulmano que precisam do nosso socorro, do nosso amor, do nosso abraço. Então, meu objetivo é que outras instituições se levantem apoiando a reforma no Islã, né, para tirar esse aspecto de violência que ela desconhece, né, ficou claro isso, né, na aula lá que ela diz que um amigo dela deu, mas eu não posso aceitar. Então, a minha crítica, estou sim indignada, peço desculpa se em algum momento eu fui mais, né, mas esse é o meu jeito, eu sou uma pessoa mesmo aguerrida, e é muito duro, sabe, pastor, porque o que eu mais faço é chorar pelos muçulmanos e as minorias que estão lá, pelos shabaks. Tem crente que não sabe que existe Shabak, curdo, Yazidi, né? A Rava não, a minoria Rave. Muitos não conhecem essas minorias que estão sofrendo em países muçulmanos. E eu tenho procurado trazer a dor deles. Ele está dizendo, o pastor Cláudio, ela foi minha líder, conheço ela de perto e por convivência. Como poucos, ela sabe lidar com o tema. Uma mulher equilibrada para lidar com tal tema sem cair no ecumenismo. Pastor, ela defende literalmente diálogo interreligioso. Pastor, ela defende, está lá, diálogo interreligioso. E eu posso dizer para o senhor que não tem condição de diálogo interreligioso com o Islã ortodoxo, porque o Islã ortodoxo é fundamentado em estratégias de engano sagrado. Pastor, eu conheço o Islã. Enquanto essa senhora está dentro de uma instituição trazendo temas que ela, dá para ver que ela não conhece, eu estou debatendo com autoridades. E até o momento, eu ainda não fui refutada, porque eu procuro pessoas para me ajudar no conhecimento, como a Al-Qaradawi, como o sheik responsável pela Universidade de Al-Azhar, que ela nem sei, ela possivelmente não deve conhecer, porque se conhecesse não chamaria um ortodoxo para sua escola, né, ou melhor, para sua faculdade. Ahmed Al-Tayeb, ela não deve conhecer Ahmed Al-Qaradawi, ela não deve conhecer Sami Al-Dib, enfim, eu vejo que ela não tem preparo para ensinar, continuo com essa postura, respeito a sua visão, o senhor também, pelo que está escrevendo, o senhor também não deve conhecer o Islã, porque se o senhor conhecesse, o senhor iria ratificar tudo que eu estou falando. Todos que estudam o Islã com seriedade sabem o perigo que representa para a comunidade global, o Islã ortodoxo, não o Islã apóstata, que eu apoio. E quero deixar mais claro o seguinte, é por causa de senhoras como ela e outros missionários que eu também conheço, que hoje a gente vê uma situação complicada no mundo muçulmano, né? Os cristãos que eram quando, há mais de 1.400 anos atrás, eram maioria do norte da África, no Oriente Médio, eram maioria, mais de 90% da população. Hoje, eles são, em estimativas mais positivas, né, mais favoráveis, são 4%. Hoje, houve uma retração, quem conhece a expansão islâmica sabe por quê. Justamente por isso, porque o cristianismo não sabe e nem quer conhecer o Islã, né? Então eu vou me dirigir à faculdade, né? Vamos ver se eles vão ter, né? Enfim, a honestidade de reconhecer o erro, né? E é aquela coisa, o senhor disse que conhece e pode fundamentar. Eu aguardo o senhor fundamentar, tá bom? Se eu fundamente aí, pode me contestar nos conceitos que eu trago. Eu tenho vários artigos escritos sobre isso, aguardo o senhor, vai lá, eu tenho inclusive currículo Lattes, onde eu coloco meus artigos, tenho meus vídeos, então o senhor pode refutar, fique à vontade, porque isso não vai mudar o fato dessa senhora ser incompetente na questão de preparo de missionários para lidar com o Islã, porque ela está promovendo a agenda islâmica, ok? O que ela está fazendo é isso, e eu lamento pela JMM por ter nos seus quadros uma pessoa tão incapacitada para lidar sobre isso. É o que eu penso, é o que eu estudo, tá?
Legal, o pastor está dizendo, mas a temática é boa. Eu gostei do pastor Cláudio, porque a gente está divergindo aqui, mas ele não está me atacando. Parabéns para o senhor, pastor Cláudio. Ele respeita, gosta do trabalho dela, foi liderado por ela, então eu respeito também a sua opinião sobre o caso, apesar da gente divergir, e muito obrigada pelo seu respeito à minha pessoa. É assim que a gente faz um diálogo, né? Esse é o diálogo, não interreligioso, né? Mas é um diálogo legal, porque está havendo respeito mútuo. Muito obrigada. E o fato de eu não vê-la como qualificada não quer dizer que eu não a respeito, né? Eu só não acredito no trabalho dela, né? Mas é outra questão. Então, gente, muito obrigada. Perdão, porque essa live já deve estar em 1 hora e meia. Esse assunto é sério. Compartilhem e eu vou escrever. Possivelmente amanhã eu tenho palestra para dar e tudo mais. É, é, Pois é, pastor, se ela estiver preparada, ela vai ter condição de refutar o meu artigo e refutar tudo que eu escrevo sobre o Islã. Ela vai ter condição. Então, eu estou aguardando, né? Eu estou desafiando essa senhora, a Nauzira, a fundamentar. É claro que ela vai buscar na taquia, ela vai pegar um monte de acadêmico aí, né? Eu sei que ela vai fazer isso. Mas se ela recorrer ao mundo islâmico, ela perde, né? Mas se ela recorrer a uma bibliografia aqui do Brasil e da Europa e tudo mais, ela vai até conseguir dizer que é pacífico e tudo mais. Só que é aquela coisa, eu tenho dados e eu tenho Al-Assad do meu lado. Quem tem Al-Assad, que é o maior centro ideológico sunita do mundo, não tem a Nauzira, não tem ninguém que consiga debelar, porque é a maior e mais importante instituição do pensamento muçulmano sunita do mundo. Então, essa senhora não é mais autoridade no tema do que Al-Assad, né? Com todo o respeito. Então, gente, eu amanhã eu vou ver se eu consigo terminar o artigo, porque eu vou dar uma palestra, né, sobre questão de perseguição religiosa numa igreja. E se eu não conseguir, sábado, no domingo ou segunda, eu estou publicando o artigo e estou aguardando, né, a professora a doutora Nauzira provar que eu estou errada, né? Ela tem todo o direito, né? Então, gente, vou ficar por aqui. E peço a vocês que compartilhem essa live, tá? Porque já passamos muito do tempo, já tem uma hora e meia, tá? E até a próxima live. Espero segunda-feira estar aqui. Temos assuntos para tratar, Roraima e tudo mais. E eu quero voltar a assuntos de natureza acadêmica. Eu comecei a falar sobre um artigo de uma antropóloga na última live, e agora eu descobri que essa antropóloga, ela é uma muçulmana, né? Só que na época eu acho que ela não era. Então eu desconstruí toda a narrativa dela aqui. É interessante, quem não assistiu pode ver, né? Mas respeito também essa antropóloga, né? Porque ela é uma muçulmana, tem mais é que defender a fé dela. Minha questão não é contra o muçulmano, a minha questão é problematizar o Islã. Gente, fico por aqui. E até a próxima, ok? Um bom final de semana até vocês e brigadão por terem ficado até agora me ouvindo. Boa noite e até segunda.